próxima, né, mais participativa, nós já compusemos a mesa e vamos então passar a palavra a cada um dos professores. É com muita alegria, né, que nós recebemos uma mesa de pessoas que trabalham o tema, que vão trazer informações importantes para aqueles que realmente pesquisam, estudam e que vão colaborar para a gente continuar, né, trabalhando e escrevendo e pesquisando sobre o tema que a nós nos é tão caro. Vou passar primeiro a palavra à professora Marina, da FGV, que vai fazer suas considerações, e em seguida a gente passa a palavra para os demais membros da mesa. Muito obrigada, professores, e vamos lá, vamos seguir aqui. Obrigada. Bom, você quer já apresentar? Já é. Bom, nós vamos fazer o seguinte: a gente iria ter a apresentação de um prêmio. A professora Marina então já vai fazer a apresentação desse prêmio, o lançamento desse prêmio aqui no nosso seminário. Em seguida, então, ela fará as suas considerações sobre o tema do painel. Obrigada, Marina. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer imensamente à professora Adriana, à professora Marcela e todos os discentes que ajudaram tanto nesse processo desse evento. Nem preciso dizer que eu estou radiante de alegria de estar aqui, de ver a continuidade dessa troca entre escolas e uma instituição que particularmente eu admiro tanto, que é a UFMG. Então, muito obrigada a todos vocês. Segundo ponto, queria aproveitar e agradecer e fazer aqui um lançamento oficial de um prêmio que a gente está lançando, que é um prêmio que chama Prêmio Esdras. O professor Esdras era um professor muito querido da nossa escola, da FGV Direito GV, que sempre incentivava metodologias de ensino, etc., participativa, sempre tinha interesse por tudo e por todos, uma pessoa incrível mesmo. E em uma homenagem a ele, a gente resolveu criar esse prêmio que tem por objetivo identificar boas práticas de ensino do direito no Brasil, e que a gente possa fomentar um espaço de troca entre essas práticas. Mas que esse projeto ele pode nascer da GV, mas que ele seja um projeto que seja a nível Brasil, que a gente possa realmente ter um banco de materiais de boas práticas de ensino, principalmente trazendo práticas de ensino que coloquem o aluno como protagonista dessa prática. Então, eu gostaria aqui de convidar todos, a gente deixou um flyer para vocês conhecerem essa iniciativa e principalmente participarem também desse processo. A gente fez aqui um vídeo muito rápido para apresentar o prêmio, não sei se vai funcionar, senão depois eu deixo o link para vocês. É que acho que não tem som, né? Não tem? Aumenta o som no Media Player, né? Enfim, é só entrar no site da escola, tem mais detalhes e a gente vai adorar receber materiais aí de todos os companheiros aí do Brasil. Podemos, então, para a mesa? Depois disso, muito obrigada aí por deixar a gente falar aqui do prêmio. E eu queria começar um pouco a conversa. É um pouco uma obviedade falar isso, né? Mas hoje a gente vive aí num contexto de extrema complexidade social, né? Principalmente no Brasil, em que é um país em desenvolvimento, a gente tem demandas de instituições, de aprimoramento que estão muito aquém de algumas nações. Tem um professor que eu acho muito interessante da UNB, o Marcelo Neves, que ele acaba falando muito isso, que a complexidade social do Brasil e dos países em desenvolvimento, ela é muito maior do que, por exemplo, da Suíça, né? Então, requer profissionais bastante qualificados nesse sentido.
E me parece que é uma unanimidade, e a gente ouve muito esse discurso, de que o ensino jurídico é falido, que está em crise há muito tempo, né? Então, a partir desse senso comum, me parece que existe aí uma unanimidade dizendo que os cursos de direito não atendem mais a responder essa complexidade social. Por que isso? Eu destacaria três elementos principais. Primeiro, porque são cursos absolutamente conteudistas e informativos, ou seja, não existe uma preocupação numa formação de unidade de profissionais, e sim de conteúdos, divisão por disciplinas, segmentações. Também, ele é absolutamente expositivo, ou seja, é um modelo de século XIX de ensino, que o professor ele é o centro irradiador de todo o conhecimento, e ele vai lá e faz um download na cabeça do aluno, então o aluno não está implícito nesse processo. E terceiro, eu teria uma questão regulatória aí, que os cursos de direito, e por conta também de uma regulação que ela é bem rígida, eles acabam sendo padronizados, de certa maneira, e caminhando hoje em dia, que a gente vê, por uma massificação bastante intensa. Mas, enfim, sem querer fazer uma grande revolução, a gente tem que trabalhar no cenário que a gente tem hoje. Não adianta ficar simplesmente criticando os cursos jurídicos, mas a gente tem que trabalhar com esse cenário hoje. E tem espaço para todo mundo, e é isso que eu defendo aí como tema da palestra, é o que se espera dos cursos de direito, de certa maneira, é que a gente trabalhe num contexto de pluralidade e de diversidade. Então, ou seja, você tem espaço para massa, você tem espaço para advocacia empresarial, você tem espaço para formação de magistrados, ou até mesmo para advogados generalistas, uma formação mais generalista. A questão que eu quero trazer aqui, e que eu acho que é mais importante, que a gente acabou, de certa forma, perdendo um pouco esse referencial, é de pensar quais são os objetivos dos cursos de direito. Ou seja, esse dia eu estava pensando muito nisso, que hoje eu poderia me formar, eu vejo muito discurso falando de universidades muito grandes, falando assim, o meu sonho é que o aluno do Acre receba a mesma aula do que o aluno de São Paulo e do que o aluno de Minas. Então, será que isso é o modelo ideal? Me parece muito o que a gente tem hoje em São Paulo, que é o tal do Gym Pass, né? Que é você vai na academia, onde é a academia mais próxima, e você acaba fazendo lá, e você tem um passe de 30 horas por mês. E, de certa maneira, é isso. Se eu quiser fazer uma aula aqui ou ali, tanto faz. Me parece que o tipo de formação ele é tão sem unidade que você acaba tendo um popurrí de tantas coisas, só conteudistas, que acabam por formar aí esse profissional do direito. E aí, nesse contexto, eu destacaria 3 atores para falar hoje, brevemente, com alguns dados, porque a gente fala muito, o ensino jurídico em crise, etc., mas a gente não tem dados muito concretos quanto a isso. Então, eu vou provocar um pouco esse debate aí com alguns dados do nosso Observatório do Ensino do Direito. A primeira questão que eu acho é a instituição de ensino. A instituição de ensino defendendo, de novo, a questão de ter um projeto pedagógico claro, porque o projeto pedagógico é aquele que vai dar unidade para o curso. E eu acho que aqui vocês estão passando aí por uma reformulação bastante intensa nesse sentido, né? A segunda questão é a questão regulatória, que eu já mencionei, que é uma certa plasticidade do Estado para que não ingesse os cursos, mas que possa haver espaço de inovação, porque às vezes instituições pequenas elas sofrem com relação à questão regulatória. E a última questão é a formação docente. A gente precisa, sim, o docente precisa ter um constante diálogo e constante formação para dar essa unidade, essa cara do curso. É super importante, não adianta um professor ficar dando orientação para uma advocacia empresarial, o outro vomita conteúdo. Você precisa encontrar uma unidade do curso, e isso é através do diálogo e de um constante trabalho com o corpo docente. Com relação às instituições de ensino, de novo insistindo na questão do projeto pedagógico,
O projeto pedagógico, na minha concepção, ele não é simplesmente uma discussão de grade horária, ou seja, será que a gente deve pôr filosofia no primeiro ano, no quinto ano, e nem uma questão só de conteúdo das disciplinas, mas sim é uma questão de qual é a unidade do curso, que tipo de pessoas ele está formando. Acho que essa é a questão central de um projeto pedagógico que dá unidade. E, de novo, insisto, acredito que no Brasil cabem diversos tipos de cursos jurídicos, desde que se tenha proposta e saiba para onde você quer chegar. Então, essa é a primeira escolha, ter um objetivo claro. Assim como a gente tem na pesquisa, né, que nos projetos pedagógicos também é necessário. Apenas como curiosidade, para vocês terem ideia de como caminha o ensino jurídico hoje, existe realmente essa questão da massificação, é claro que a gente sabe disso, mas trouxe só alguns dados do observatório, a gente vê que uma mantenedora pode chegar até a ter 46 cursos. Isso que existem mantenedoras que são conjugadas e tem muito mais cursos, ou seja, cada vez mais o mercado está concentrando. E isso significa que você tem um ensino jurídico massificado, em que você compra apostilas daquela instituição para o seu aluno, então você vai embutindo o preço nisso, e até estava lendo uma reportagem outro dia que você mede o custo de uma universidade por cabeça, então cada cabeça de aluno equivale a R$5.000, e aí você consegue, pelo número de alunos, calcular o preço daquela instituição. Ou seja, estamos num momento que, para além do momento de crise e ruptura, que eu acho que a gente está vivendo hoje, realmente uma ruptura, é um momento também que o mercado está atuando fortemente. Então, o momento da mudança é agora, uma mudança muito séria. Com relação à regulação, de novo, existe essa massificação dos cursos jurídicos e uma imposição, de certa maneira, para um certo tipo de resposta à regulação. Então, os cursos eles acabam sendo criados e formados para atender essa regulação, ignorando diversos outros propósitos necessários para reflexão. Só um exemplo, de novo, a gente vê os cursos de pós-graduação no Brasil. O que vocês conseguem ver aqui nessa pizza, nesse gráfico? Uma concentração gigante de cursos de pós-graduação no Sul e Sudeste, importando mestres e doutores para outras regiões, Norte e Nordeste, enfim. Será que isso é um modelo adequado? Você importar conhecimento de outras regiões e não fomentar naquele estado, enfim, que se cria suas próprias necessidades e respostas? Para vocês terem outra ideia, então, a gente fez uma brincadeira aqui de cursos por milhão de habitantes. Obviamente que Sul, Centro-Oeste também puxa muito por conta de Brasília, e Sudeste são a maior concentração de cursos por milhão de habitantes. E o último ponto, a formação docente, hoje a gente vê muito isso, que é a figura do professor formador, de certa maneira. São professores, e a gente tenta investir muito isso lá na Fundação Getúlio Vargas, que estão há muito tempo em sala de aula e fomentam debate com seus colegas. Por exemplo, a gente discute muito paper de pesquisa. E por que não discutir planos de ensino, de trabalho, receber críticas do colega? Isso é tão essencial para dar a unidade do curso, mas isso é tão pouco valorizado pela instituição, até por conta da regulação, das metas que a gente tem que cumprir para a CAPES, etc., que acaba realmente sendo a docência para segundo plano. Você até delega a docência muitas vezes, né? Então é muito importante que a instituição fomente esses espaços de troca e que se tenha aí a valorização do professor docente. Que hoje, só para vocês saberem, o professor de Direito no Brasil, ele é homem, branco, trabalha em regime parcial, tem mestrado e leciona em instituição privada no interior, em cidades do interior do país. Então esse é o nosso perfil docente nacional com os dados do INEP de 2012. O que eu quero dizer com tudo isso?
tendo, e aí me apropriando um pouco aqui até das palavras do professor Garcês, que acaba sendo muito nosso mestre inspirador, né, na escola. De certa maneira, quando a gente tem definido todos esses atores, aí sim, tendo definido qual o objetivo do meu curso, aí sim, e a formação docente, eu vou pensar em metodologias, etc. Mas levando sempre em consideração onde eu estou, qual é o objetivo do meu curso, e aí o como chegar lá. Se eu vou usar método X, Y ou Z, porque o método pelo método não diz nada sem ter um objetivo e um objetivo maior que está implícito no projeto pedagógico. Então, para o futuro, o que eu diria cada vez mais é um projeto pedagógico claro das instituições para responder a diversos tipos de demandas para o desenvolvimento do nosso país. Obrigada. Agora nós vamos passar a palavra. Sim. Vamos passar o vídeo então, parece? Não, vamos passar o vídeo então, né? O Alexandre veio cá, colocou para nós aqui. O som tá bom aí, Alexandre? Ou tá aí? Vem aí o Prêmio Esdras de Ensino do Direito. A complexidade da sociedade contemporânea, assim como a inserção do Brasil na comunidade internacional, exige um novo tipo de profissional do direito. Um profissional que não seja um mero operador do direito, mas sim um verdadeiro arquiteto de novas soluções jurídicas. A formação desse profissional, portanto, exige um outro tipo de processo de transmissão de conhecimento, que dê ao aluno o protagonismo. Ele é que tem que ser capaz de enfrentar dilemas complexos e apresentar soluções que gerem o desenvolvimento da sociedade brasileira. Foi com o objetivo de detectar em todo o Brasil experiências que sejam vitoriosas em formar esse novo tipo de profissional do direito que criamos o Prêmio Esdras. É importante premiar quem tem coragem de inovar na prática pedagógica. O docente que faz isso tem compromisso com a atualização do ensino. No caso do direito, tem um compromisso de enxergar o direito de um outro jeito, reconhece o direito de forma menos autorreferenciada, com capacidade de dialogar com outras áreas de conhecimento e com novos atores. Chegou a hora de você, professor de direito, mostrar o que faz, mostrar e ganhar. O vencedor do Prêmio Esdras de Ensino do Direito irá à Cidade do Cabo, na África do Sul, participar da conferência anual da Law Schools Global League em 2015. Particularmente, a premiação dessas boas práticas, dessas novas práticas, é um incentivo para qualificar o ensino jurídico do país. Enfim, uma medida super bem-vinda. Além dessa viagem, terá a oportunidade de divulgar essas práticas docentes por meio do Banco de Materiais de Ensino Jurídico Participativo da Escola de Direito de São Paulo, da FGV. Quando eu vejo a criação de uma plataforma de livre acesso que divulga e compartilha essas boas experiências, tenho certeza da importância dela na mudança da cultura jurídica do país. Acesse o site www.direitosp.fgv.br/prêmio-Esdras. Consulte o regulamento e se inscreva até o dia 13 de março de 2015. A importância do Prêmio Esdras é identificar boas práticas de ensino no Brasil e também fomentar um espaço de troca entre os professores para qualificar o ensino jurídico no país. Prêmio Esdras de Ensino do Direito. Participe, mostre que você faz a diferença para o ensino jurídico no Brasil. Só para avisar que provavelmente não vai ser na África do Sul o prêmio, né? Então, sim, vai ficar não tão administrativo. Bom, pessoal, então agora nós vamos passar a palavra. Marina, muito obrigada, viu? Inclusive, nós temos essa honra, né, de receber aqui a notícia desse prêmio nacional e esse lançamento aqui no nosso seminário.
Agora vamos passar a palavra para a professora da casa e também professora da FUMEC, professora Maria Tereza Fonseca Dias, e com isso vamos escutar suas ideias, para depois a gente poder debater com o pessoal. Obrigada, Maria Tereza. Bom, queria primeiramente desejar um bom dia a todos os participantes, cumprimentar aqui estudantes, ex-alunos, colegas, professores da UFMG e de outras instituições de ensino. Para mim é um prazer muito grande estar nesse evento. Queria agradecer a Marcela, a Adriana, os estudantes da UFMG que me fizeram esse convite, de partilhar também essa mesa aqui com grandes nomes do ensino jurídico, colegas que Alexandre, a Luciana, a Marina, a própria Adriana, com os quais eu já tive a oportunidade de dialogar em outros momentos, né? E que a gente aproveita essa oportunidade mais uma vez para tratar da questão do ensino jurídico. E a pergunta que fizeram, né, foi uma pergunta capciosa, uma pergunta difícil de ser respondida. O que queremos no curso de Direito? Queremos muitas coisas, né? Queremos até o impensável. Mas, dentro dessa questão, eu vou tentar fazer uma colocação até de propostas. Eu estou muito na linha do que a Marina já falou. Acho que, inclusive, até algumas coisas eu vou agilizar aqui a discussão, eu não vou voltar. Talvez eu acentue um pouco mais questões que ela colocou já, com as quais eu dialogo e concordo, para ao final a gente ver se conseguimos tentar responder minimamente essa pergunta, ou se a gente deixa a pergunta para dialogar com vocês, né? E eu aproveito, já que essa é a terceira edição do seminário, né, de parabenizar o grupo de todas as pessoas que estão envolvidas no evento, né, que deram origem a essa discussão aqui na UFMG, e aproveito para parabenizar os estudantes da UFMG, porque se estamos aqui hoje, eu acredito, claro que tem esforço de professores da própria instituição, né, mas os alunos têm sido protagonistas, e isso é uma pista do que pode ter de mudança no ensino jurídico, já que esse protagonismo ele pode dar um novo desenho para a discussão que nós estamos fazendo aqui. Então, aproveito para fazer esse cumprimento inicial, né, e dizer que a UFMG, por ser uma escola centenária, né, enfim, uma escola que já tem um acumulado aí de experiências, ela pode dizer muito da sua própria experiência. Acho que ela não é só uma escola tradicional, que hoje em dia ela tem sido muito criticada, né, pelo seu tradicionalismo, a vetusta casa, né, isso às vezes vindo com uma pecha de um mero negativismo, né. Eu fui aluna dessa casa, estudante, mestranda, doutoranda, aqui me formei e aqui continuo exercendo as minhas atividades. Acho que a UFMG tem sim muito a oferecer em termos de protagonismo também, né? Nós temos projetos já de extensão aí, o ano que vem, projeto do qual eu fiz parte desde o início, o programa Polo Cidadania, o projeto está completando, um programa hoje, né, está completando 20 anos, né? Então, a UFMG, ela tem muito a dizer de tudo, tem muito a dizer da vetustez, tem muito a dizer de novas práticas de ensino, né, e esse caldo cultural pode nos ajudar a falar sobre a questão. Eu trouxe aqui mais perguntas em cima das perguntas que me foram colocadas. Como é ensino jurídico hoje, a Marina já falou, vou passar muito rapidamente. Para a gente discutir o que queremos, que é a pergunta, tem que voltar um pouco, né, discutir os papéis das instituições de ensino superior, o que o curso de Direito deve ensinar, acho que essa é uma pergunta que está no que queremos, né? Como pode e deve ser o ensino? Claro que isso aqui não é uma questão normativa, não estou aqui dando conselhos para os professores nem para os estudantes, né? Longe de mim ter esse papel aqui, mas a gente pode pensar, porque tem muita gente pensando nisso, né? Então a gente precisa compartilhar um pouco. Marina falou uma coisa importante, né? Há uma falta de compartilhamento de experiências, não é falta de experiência, né? Então acho que essa iniciativa da Fundação Getúlio Vargas é interessante nesse sentido, né? Vamos compartilhar o que fazemos. E a partir daí nós podemos crescer, não sabendo sequer o que os colegas fazem na própria instituição, que dirá, né, em outras instituições. Isso pode trazer uma riqueza muito grande para esse aperfeiçoamento. E por fim eu queria tratar um pouco do papel dos professores, estudantes e demais atores
neste processo. Porque não sei se vocês percebem, a gente fica muito numa dicotomia, aluno-professor, né? E o ensino, ele tem uma gama, uma rede de atores que podem contribuir para esse papel, a gente sair um pouco desse enclausulamento dentro da própria instituição de ensino. A Marina foi generosa, que eu acho que o ensino jurídico tem muito mais problema. Ele é monótono, repetitivo, reprodutor, conservador, na maioria dos casos, obviamente que, né, eu não vou, toda generalidade ela, né, se caracteriza um pouco, mas esse alheio à demanda social de mercado, né? A sociedade está demandando uma coisa, a faculdade está discutindo outra, o mercado quer profissionais que a escola não prepara. Então tem um descompasso, e aquilo que a Marina disse também, ele é isolado das localidades e da sociedade, né? Um enclausulamento, essa visão ela já é comum. O ensino jurídico também foi privatizado, gente. Coloquei entre aspas aqui, para não colocar essa questão, até não estou criticando isso, assim, falando, a instituição de ensino privado é melhor, a pública é melhor. Tem rankings, alguns que chegam a essa avaliação, mas inclusive tem razão do número, né? Então, às vezes nós estamos discutindo qualidade do ensino, instituições públicas, né, fazendo um desenho, sendo que a maioria das escolas são instituições privadas de ensino. Então, elas também têm uma representação grande no curso de Direito. Nós tratamos muito conteúdos formais, Marina disse isso, mas em quê? Em detrimento de atitudes, condutas, habilidades. O professor está muito preocupado com a matéria e pouco preocupado o que tipo de habilidade ele vai formar o aluno. O aluno tem capacidade, ele forma, ele é capaz de se expressar oralmente, ele escreve, ele é capaz de ter uma visão crítica, se posicionar diante da questão. Então, o conteúdo tem que vir com habilidade. O que eu quero com aquele conteúdo? E junto dele uma habilidade que o curso é uma discussão enorme no campo da pedagogia. Então, uma discussão grande do campo da pedagogia que fala qual que é a função do ensino, né? Ela é conteúdo, é saberes, né? Enfim, o professor Perrenu tem um trabalho interessantíssimo sobre isso. E no caso do direito, um foco muito numa formação legalista, né? De um legalismo que até incomoda a não percepção de outras formas de pensar o fenômeno jurídico. O ensino da dogmática é importante, eu sou professor de um campo dogmático, direito administrativo, a gente tem que trabalhar o direito positivo, mas não só, temos que trabalhar a vida, temos que trabalhar a realidade, o contexto, né? E tem alguns autores, tem um trabalho interessante, eu vou fazer referência ao final, né? Fala assim, o ensino do direito é um instrumento de envelhecimento precoce, né? O aluno chega aqui, um jovem, animado, né, com várias ideias, 1000 ideias, e no final ele parece com o pai dele, né? Vai sair daqui todo uniformizado, e, enfim, ele torna... E um aluno meu, esse período, quando nós discutimos a proposta do curso de Administrativo 1, ele me falou, eu tenho medo de virar como é que ele falou? Não sei se foi a palavra playboy, acho que não, talvez esteja exagerando, mas uma almofadinha do direito. Eu não quero me tornar isso no final do meu curso, tem medo, porque ele está sentindo a pressão à medida que o curso vai passando, né, para ele se enquadrar num padrão. E muitas vezes, gente, o curso ele tem uma ausência de ética, né? Não vamos dar exemplos de nomes, conteúdos, mas são ensinadas coisas em salas de aula. Se a gente for depurar aqui, o curso de Direito, ele desserve o campo da ética. Eu mesmo, enquanto estudante, aprendi como fraudar penhoras judiciais, né? Só você ir lá e trocar a plaquinha que o oficial de justiça colocou, que aí, a hora que eles vierem buscar os bens, não vão ser mais aqueles que foram oficialmente penhorados. Foi lição de sala de aula, né? Não advogue para pobre, porque você não vai receber seus honorários no final, e nem para parente, porque isso é uma coisa absurda, enfim. Eu poderia dar inúmeros outros exemplos, mas ficando aqui só nessa casuística. Eu tive uma aula também interessante, né? A Rúbia está aqui, títulos de crédito, né? Como é que se acaba com o processo de títulos de crédito, né? Tive essa aula também, que mostra que, em muitos aspectos, a ausência da ética no ensino, né? Desses conteúdos. Enfim,
Tudo aquilo que a Marina já falou, falta de discussão do projeto pedagógico, simulação das práticas, né? Aquela prática simulada. A prática que é simulada, ela está sendo um simulacro, né? Quando eu fiz estágio aqui na minha época de curso, não era o regulamento de hoje, né? Bastava ir num andar aqui da faculdade assinar uma folha lá que você já cumpriu o estágio, não precisa voltar aqui mais não, né? E eu imagino que, apesar de não atuar diretamente aqui, é necessário aperfeiçoar, né? Não estou querendo, é um pouco generalizante essas críticas, tem práticas distintas, etc., mas é um pouco do sentimento que a gente carrega quando vai falar do ensino jurídico, né? E as escolas, elas têm papéis muito amplos, que abarcam questões econômicas, né? Não vamos dizer que o curso não vai preparar pessoas para o mercado de trabalho, vai preparar pessoas para o mercado de trabalho. Ela tem um papel sociológico que é importante, a pessoa constrói aqui a sua identidade socioprofissional, o que ela vai ser depois, né? Ela compartilha regras sociais. A universidade, a faculdade tem uma missão civilizatória, uma responsabilidade perante a sociedade e a cultura. Isso é mais do que só ensinar o conteúdo. O que a gente está fazendo do ponto de vista civilizatório? A gente está dando espaço para a diversidade, né, cultural, e um papel ético-político de interiorizar isso nos atos profissionais, mas também ser uma contribuição social. O que a universidade, a faculdade está fazendo, do ponto de vista do direito, para melhorar essas questões no âmbito social? A gente ainda tem uma sociedade, talvez em processo de evolução, do ponto de vista do consumo, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista civilizatório, né? Qual que é a colaboração que as faculdades podem dar, né? E além disso, gente, a escola desenvolve também capacidade de natureza psicológica, o exemplo que os professores precisam dar, né? Não basta falar, tem que fazer, igual os pais, né? Eu digo para o meu aluno, não faça isso, mas eu faço. Então ele vai fazer também, né? Então quando a gente fala de construir esse espaço ético, é isso. Saber agir, combinar recursos, os alunos têm que saber, eu estou diante de um problema. O que eu noto muito nos estudantes? Uma insegurança grande. Será que eu vou dar conta de fazer isso? Será que a escola está me preparando? E quando ele tem a noção de que não está, realmente pode ser o problema de que a escola não está capacitando os alunos para que eles possam mobilizar conhecimento na hora que precisa, né? Não é deixar o conhecimento guardado lá na cabeça, mobilizar. Eu sei usar, porque não adianta eu saber a matéria, se a hora que o problema aparecer na minha frente, eu não consigo resolver o problema. Por isso a gente precisa trabalhar competências multidimensionais, configurações profissionais complexas. O mercado reclama que o profissional jurídico não atende mais os escritórios, não atende mais as empresas, não atende mais o Estado, porque quando ele chega lá, ele está com visões completamente segmentadas, né? Quando fala assim, trabalhar com a interdisciplinaridade é importantíssimo, né? Eu vou trabalhar com direito administrativo, então eu preciso esquecer o comercial, o direito civil, não. Constitucional, muito menos. E as outras áreas da gestão, né? De conhecimentos que ultrapassam, sociológicos, eu tenho que conhecer a sociedade que eu vivo, as suas carências, né? Então, essa competência multidimensional é o papel dos cursos, das instituições de ensino, né? E o curso de Direito? O que eles devem ensinar? Tem que ensinar conteúdo, sim. Não estou dizendo aqui, agora vamos todo mundo sair dançando, né? Porque isso já vai dar a formação. Não. Tem os saberes formalizados, o acumulado, não chegamos hoje, nós temos que, inclusive, reverenciar o papel daquele que veio antes, né? Que construiu conhecimento. Às vezes eu vejo os jovens professores querendo descredenciar muito o passado, né? Não, o passado é importante. Os saberes formalizados que nós já constituímos, conteúdos, têm que ser trabalhados. Só que eles têm que ser trabalhados com o saber fazer, saber aprender, saber conviver, né? A turma das redes sociais hoje parece que está esquecendo de aprender a conviver. A respeitar a fala do colega, o professor, ouvir as opiniões contrárias, né? Nós estamos num momento assim, eu estou, nos dias atuais, acho que até o dia 26 de outubro, eu estou incomodada com a falta de uma habilidade de saber
ouvir, conviver, né? O curso de Direito precisa aprender isso, ainda mais que as pessoas que saem daqui, elas vão ocupar depois os postos que estão sendo objeto de discussão. Hoje, nas eleições, por exemplo, né? Então, precisamos discutir e elas devem ensinar habilidades. Então, eu tenho que saber o conteúdo, mas eu tenho que saber escrever, falar, me posicionar, né? Estar disposto a aprender, porque eu vejo muita falta de disposição para aprender, de alunos e de professores também, dos atores em geral. Todo mundo já sabe, mas ninguém quer aprender, né? Então, é importante. E a educação, ela é uma experiência, até grifei ali, permanente, né? A todo tempo a gente tem que aprender a conhecer, fazer, viver juntos, aprender a ser. Então, a faculdade, as universidades, ela vai ter que trazer tudo isso para os estudantes de direito. Conhecer a alteridade, o outro, quem está fora das cercanias da universidade, né? Então, isso eles devem ensinar. Devem ensinar algumas habilidades jurídicas, tais como escolher o direito como saber e profissão. Por hora, parece que a gente escolhe só como profissão, né? Então, saber. O que nós estamos contribuindo para aprimorar o saber? Eu não vim aqui só para decorar uma série de fórmulas, passar no concurso, responder objetivamente aquelas provas da OAB, por exemplo, né? Isso é muito pouco. Isso é de uma pobreza, né, que nos causa pânico pensar que o papel das escolas de direito seria só esse, e ele está sendo esquecido, né? Saber, pesquisa, valorizar a extensão, né? Escolher um campo temático para intervir na sociedade, ser curioso, entender o mundo, né? Tudo isso que eu já estou dizendo aqui, enfim, solver conflitos. A gente não consegue nem sair do modelo processual, né, Adriana? Quando vai falar de formas diversas, de solução de controvérsias, né? Parece que você está falando uma coisa assim, fora do mundo, né? Não, isso está colocado aí. O processo não é mais alternativa. É alternativa, uma das, mas talvez perca importância em relação a outras formas de solução, como a mediação, conciliação, arbitragem, né? A gente tem medo da arbitragem, vamos entender a arbitragem. A arbitragem na administração pública, que horror! Não, vamos trabalhar isso também, porque é importante para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento de novas fórmulas, né? E deslocar o nosso olhar. Nosso olhar ainda está muito focado no ensino do século XIX, padrões de comportamento, né? Então é preciso deslocar o olhar. Talvez tenha sido isso que motivou professores há 20 anos atrás, professor Menelik, professora Miraci e outros tantos que hoje são professores da faculdade, trabalharam no projeto, né, desde que ele foi instituído. Deslocar o olhar, vamos parar de olhar as mesmas coisas que a gente está olhando, vamos olhar outras, vamos olhar para fora da escola, né? Enfim, formar repertórios é um trabalho importante, a FGV está se lançando nisso, legislar. Eu já trabalhei como consultora no legislativo e as pessoas não sabem legislar, não aprendem, né? Como faz as leis, né? A escola que investe nisso também, né? Na área da legística, então um campo diferente, né? Para pensar que legislar também é uma tarefa, participar da poli. Gente, olha, tem tanta coisa aqui que eu vou passar até rápido, né? Para chegar onde nós queríamos, como deve ser o ensino jurídico. Ele tem que ser um processo mais centrado na aprendizagem e no ensino, né? Na aprendizagem. O pessoal está aprendendo como? Aprendendo o quê? Então, e eu digo isso, gente, fazendo uma autocrítica também, enquanto professora, né? Porque a gente fica com medo de não conseguir dar o conteúdo mínimo da disciplina, né? Tem um programa, tem uma bibliografia, o que eu vou fazer com aquilo? Então, isso nos angustia enquanto professores, né? Mas, às vezes, a gente peca por focar no conteúdo, no ensino e não na aprendizagem. Todos os pedagogos falam isso, valorizar o aluno como sujeito de aprendizagem. A gente não sabe nem sequer quem é o aluno. Quantos alunos a gente tem? Tem professor que nem sabe. Se não tivesse aquela lista lá no sistema, não saberia quem
que alunos, de onde eles vêm, que alunos são esses. O que eles querem também com o curso? Talvez isso seja o objeto até de fazer o seu curso, até que seja uma disciplina. É importante saber o que o aluno quer. Então, não tem como levar o modelo padrão da disciplina. Eu tenho que perguntar primeiro para o aluno. Eu posso até fazer uma proposta, mas o que ele quer? Né? Quem é ele? Eu tenho alunos que têm muita experiência administrativa, trabalham em comissões de licitação, são policiais, são gestores, né? Eles têm muito a dizer sobre o meu curso e eles podem dizer. Mas eu preciso saber que eles existem lá no processo de comunicação, né? E construir um conhecimento significativo, que é de fato importante. Porque tem 1000 classificações de tudo no direito que são absolutamente irrelevantes. O professor tem um papel importante de saber, né, escolher essas ideias, né? Ele tem que fazer uma transposição didática, que é levar aquele conteúdo. O conteúdo não está pronto, ele precisa ser trabalhado. Que é uma dúvida que os professores fazem. Eu vou fazer meu planejamento de aula, e aí, o que eu ponho lá? Eu ponho lá o que for significativo, de acordo com o meu contexto, de acordo com a realidade que eu vivo, das necessidades. Posso até consultar os concursos aí, por exemplo, minha área, o que eles cobram? Isso pode ser um conhecimento significativo também, não vamos descartar isso, né? Tem que trabalhar um currículo mais integrado, mais transversal, buscar interdisciplinaridade. Currículo transversal, gente, é aquele que pega uma temática que pode ser trabalhada sob várias perspectivas. A gente pode combinar conhecimentos, né? Dar aulas combinadas. Eu já tive a oportunidade de dar aula combinada com um colega, que é uma experiência muito interessante. Estava falando sobre... até o professor Emílio, que está aqui na UFMG, mas essa experiência foi lá na UFOP, quando nós dois dávamos aula lá. E ele estava dando aula de controle de constitucionalidade, eu estava dando aula de tópicos em licitações. E quando entrou o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações e Licitações, 3 ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas, assim, logo com a entrada em vigor da lei. E nós demos a aula combinada, onde ele discutia a inconstitucionalidade e eu explicava, porque ele não saberia explicar o conteúdo, pelo menos com detalhes, né? Isso daria mais trabalho a ele, dificuldade, né? Falei, já que você está discutindo o RDC, vamos discutir as ADIs sobre o tema, e isso vai gerando uma transversalidade para você trabalhar, né? Isso não é especificamente transversalidade, mas... E buscar essa teoria das inteligências múltiplas. Os alunos são muito diferentes, os professores também. Tem aluno que aprende escrevendo, outro lendo. Então tem que buscar essas habilidades e essas inteligências, né? Ligar o âmbito experiencial escolar ao ambiente, já falamos, né? Promover a oportunidade de converter o currículo de um ensino integral, mesclando em problemas, conhecimentos profissionais, experiências de vida, aquilo que eu já falei. Tem uma metodologia que é importante para isso, que é a aprendizagem baseada em problemas. A gente pode aprofundar isso se for do interesse de vocês. Professor Capella, eu acho que é um texto muito importante para os professores, que é trabalhar uma aprendizagem inovadora, combinando historicidade, interdisciplinaridade, enfim, né? Não vou me estender para não... E qual que é o papel dos professores? Eu vou terminar aqui, tá? Professores, estudantes e demais atores, né? Ele faltou aqui na minha pergunta final. Estar em sala de aula, esse é o primeiro desafio. A sala de aula é um ambiente importante, né? As professoras não fazem chamada, ela não é um ambiente importante. Eu preciso reconstruir o espaço da sala de aula, né? Ocupar o espaço social e cultural da instituição de ensino. O professor e o aluno não podem só sair de sala e voltar. O que mais tem aqui que é importante, né? Promover seminários, combinar o ensino, pesquisa e extensão, novamente participar do processo de discussão do projeto pedagógico do curso, né? A UFMG tem uma dificuldade nisso, por ser uma instituição centenária, porque ela tem um curso generalista, que é para formar todo mundo. Aí tem gente que quer fazer uma transformação social, outro quer passar na UAB, outro quer isso, outro quer aquilo. Mas qual que é a proposta da instituição? Ela precisa ser discutida, né? Talvez tenha passado esses 100 anos e nós nunca discutimos o que a escola quer, qual que é a proposta. E as instituições mais antigas têm essa dificuldade, as instituições públicas têm as suas dificuldades.
universidades, porque elas têm regime de hora de professor. Ah, não, mas não pode diminuir a carga horária, o professor tem uma carga horária que o departamento distribui lá, que tem que ser um tanto para cada um. Como é que ela vai combinar isso com novas propostas inovadoras? Ah, se meu colega ficar com um projeto de pesquisa e eu ficar com sala de aula, não vou querer. Porque projeto de pesquisa ele não vai fazer, ele vai enganar lá e vai falar que está fazendo a pesquisa e não está, só para contar a carga horária dele. Né? Então você tem muita disputa, né, no cenário de uma reforma do ensino que vai além de boas ideias. Boas ideias muitas pessoas têm. Agora, como é que a gente vai colocar isso? Né? E para fechar, qual que é o nosso papel? Ensinar a estudar o direito sem entediar-se. Está todo mundo entediado. A gente precisa pôr mais alegria, mais vida, né? mais realidade nas coisas, boa convivência, boas práticas, amizade, amor, né? Precisa amar as pessoas, né? Para a gente poder melhorar o ensino jurídico. Eu teria mais coisas a colocar, mas eu encerro aqui com essas minhas provocações. Muito obrigada pela atenção de todos. Bom, seguindo então a nossa palestra, nosso painel, agradeço, Maria Tereza, as suas colocações muito importantes, né, seguindo aqui a linha daquelas que foram colocadas pela Marina. Eu passo a palavra agora à Luciana, né, a Luciana fazer as suas considerações aqui para nós. Bom dia a todas e a todos. A minha fala vai ser uma fala mais concreta, é o que me foi pedido pela professora Marcela, mas que também vai ao encontro das falas anteriores, né? Então, quando eu comecei a pensar nessa mesa, eu comecei a pensar também sobre uma perspectiva mais abstrata, mais ampla, que não deixa de ter também aspectos bastante concretos, né? Então, o que queremos do curso de Direito? Quem somos nós, os atores implícitos, ocultos até, nessa pergunta acima, que participam ou deveriam participar dessa escolha, né, desse processo de construção de um projeto de um curso de Direito? De construção ou reconstrução, né? Porque se estamos falando de instituições já consolidadas, nós estamos sempre nos reinventando, né? E isso é importante. E aí eu comecei a fazer um brainstorming e eu confesso que eu fiquei assustada com o resultado e eu vou compartilhar com vocês. Geralmente nós falamos os alunos, os professores, os gestores, mas quem são esses alunos? Alunos das classes A e B, das classes C e D, alunos do FIES, do REUNE, cotistas, brasileiros, latino-americanos, com primeira graduação, segunda graduação, um aluno trabalhador. Para que aluno nós estamos apontando? Quando nós nos referimos a nós, professores, também a que professor eu estou me referindo? Um professor que está se profissionalizando, ou que deveria se profissionalizar, um professor de dedicação integral, mas que não necessariamente é comprometido com a instituição, um professor de dedicação parcial, um professor horista, que é o que prevalece, como a Marina mostrou, um profissional do direito, renomado de preferência, ou um professor que não trabalha, só dá aula, né, como vocês geralmente se referem a nós que nos dedicamos integralmente à docência. Quando nós pensamos em que curso queremos, nós estamos nos referindo aos gestores, aos mantenedores, aos acionistas, já que hoje nós temos escolas com capital na bolsa, né, capital aberto. A quem nós estamos nos referindo? Ao AB? A ABET, aqui representada pelo professor Alexandre? Ao mercado? E que mercado é esse? Mercado local, regional, nacional, global, escritórios, empresas, administração pública, que para nós que estamos em Brasília é um mercado muito forte, e pela fala de vocês, alunos também aqui de Belo Horizonte, também é um mercado importante aqui para vocês.
Nós estamos nos referindo ao mercado educacional, porque sim, somos 1.200 cursos de direito, né? Mais de, agora me falhou, quantos professores nós temos hoje? Mais de 40 mil funções docentes. Que mercado é esse? Né? A que mercado nós estamos nos referindo? Sem nos esquecermos da regulação, governo, Estado, MEC, CAP, CNPq, FAPESP, FAPEMIG, a quem nos referimos quando pensamos em que curso do direito queremos. E aí, se temos pessoas, seres desejantes, temos desejos. Né? Qual é o nosso desejo? Um curso inovador? E o que significa um curso inovador? Um curso tradicional e sólido? O que é um curso tradicional e sólido? Né? Um curso integral? Um curso parcial? Voltado para preparação para concursos? Um curso voltado para preparação de juízes, né, como vem sendo solicitado? Que curso nós queremos? Eu entendo, na linha do que as professoras que me antecederam, Marina e Maria Tereza, apontaram, que quaisquer que sejam os atores envolvidos, e são muitos, né, quaisquer que sejam os desejos a serem realizados, e eles são diversos, eles devem estar muito bem expressos no projeto político-pedagógico de curso. Nós podemos chamar o projeto pedagógico apenas de projeto pedagógico, mas ele é também um projeto político-pedagógico, porque ele traz relações de poder, e são muitas pelo que nós podemos identificar aqui. Ele implica em escolhas, né? Porque qualquer que seja o perfil do curso desenhado e desejado e, sobretudo, implementado, ele implica em escolhas, às vezes pautadas pela relação econômica, pela relação de poder, ou por todas elas combinadas, mas, enfim, o projeto político-pedagógico vai ser o fio condutor de metodologias, de avaliações, de matriz curricular, né, enfim, da carta de intenções desse curso. Como me foi pedido para trazer a experiência da instituição a qual eu estou aqui representando, eu vou apresentar para vocês, então, como nós estamos pensando o projeto político-pedagógico do UniCeub, que é o Centro Universitário de Brasília, no qual eu desenvolvo as minhas atividades profissionais como docente. É um curso que tem 46 anos de existência, 7.200 alunos, 209 professores, aproximadamente 60 doutores, 120 mestres e poucos especialistas, não temos graduados, porque existe uma política institucional há 5 anos de só contratar doutores. Se não tivermos os doutores necessários para a área, aí se busca mestre no mercado, e aí, só em caráter excepcional e para aquele semestre, nós vamos contratar especialistas. Tá? Então, há uma política institucional, isso não vale só para o curso de Direito, de se contratar apenas tão somente doutores há cerca de 5 anos, que essa política vem sendo adotada. O curso conta ainda com 60 funcionários, porque eu acho que eles também têm uma participação importante na efetivação do projeto político-pedagógico e, enfim, da concretização ou não desse projeto. O perfil do aluno que ingressa atualmente no curso, eu digo atualmente porque esse perfil está em processo de mudança, de alteração. É um curso que iniciou-se no período noturno para atender uma clientela que não era atendida pela UNB, instituição na qual o professor Alexandre atua, mas que hoje desenvolve as suas atividades nos 3 turnos. Nós temos curso de turmas no período da manhã, da tarde e da noite. Mas o perfil prevalente desses alunos é composto por alunos que estão realizando a sua primeira graduação, alunos que pertencem sim às classes A e B, que residem no plano piloto,
jovens em torno de 18 a 22 anos e que estudam no período matutino, não mais no período, assim, prevalentemente no período matutino. E, como é óbvio, aparentemente, de 75% a 80% desses alunos querem prestar concursos públicos. Qual concurso, né, gente? Porque concurso é uma palavra pequenininha também, que congrega um universo, né, bastante amplo. Qual concurso? Qualquer concurso. Tá? Não é... São palavras deles, não nossas. Qualquer concurso. De nível médio, de nível superior, para o executivo, para o legislativo, para o judiciário, em busca da tão desejada estabilidade, mas, como disse o professor Garcês ontem muito bem, também em busca de um muito desejado poder, né? Espaço de poder. Bom, como então atender essa pluralidade, essa diversidade de desejos, né? Porque nesse universo aí nós vamos ter uma diversidade bastante significativa de desejos. Como eu disse, nós estamos repensando e reestruturando o projeto político-pedagógico desde 2011. Né? A última versão é de 2006, então 5 anos. Não é muito tempo, mas né? Pensando no dinamismo social, se passaram 5 anos da última reflexão coletiva para a reflexão que se iniciou em 2011 e não terminou. Nós conseguimos já implementar algumas dessas reflexões, mas o projeto, na sua integralidade, ainda não foi implementado. O que nós conseguimos, então, de mudanças e melhorias, enfim, em busca de um ensino de qualidade. Porque é uma instituição, sim, de massa, um ensino de massa, com 7.200 alunos, a gente só perde para a Unifor aqui presente, né? Está entre os maiores cursos de direito do Brasil, mas é uma instituição que busca aliar massa, ensino de massa, com qualidade. Como que a gente vem buscando realizar esse desafio, né? Nós passamos semana passada por avaliação do MEC e a palavra que o coordenador da comissão mais dizia era: é muito grande, é um desafio, é muito complexo. Bem-vindo ao nosso mundo, é uma cidade. Né? Bom, então como nós tentamos diariamente vencer esse desafio? Nós estabelecemos como vocação do curso trabalhar a interface entre direito e políticas públicas. Né? Direitos não nascem em árvores, eles são efetivados por meio de políticas públicas e o nosso locus de atuação e inserção é, por excelência, né, a capital do país, onde políticas públicas são respiradas desde o momento que se nasce, né, até o fim da vida. Então, a interface nada simples, né, entre direito e políticas públicas é a nossa proposta, que tem interlocução direta com o nosso programa de mestrado e doutorado, que tem como uma das suas linhas de pesquisa exatamente essa interlocução e essa interface. Apesar da gente buscar um curso de excelência, de qualidade e inovador dentro do possível, são 7.200 alunos. Então, o perfil do egresso é ainda um perfil generalista, né? Porque é complicado, mas a gente tenta estabelecer algumas ações segmentadas para buscar atender os mais diversos perfis. Um desafio que nós temos, não só no projeto pedagógico, mas eu acho que é um desafio que a gente precisava discutir mais e apareceu ontem ao longo do dia, é o problema da avaliação e não da prova, né, gente? A prova é um dos muitos instrumentos de avaliação que nós temos. E a avaliação que nós buscamos realizar, não conseguimos, tá? Isso é projeto. Não conseguimos, mas o que a gente está buscando realizar é a avaliação formativa em detrimento da somativa e, sobretudo, das avaliações de memorização, né? Que são características da maioria dos concursos e das questões da OAB, como o professor Alexandre, em pesquisa, já demonstrou. Mas é um desafio. E veja,
A característica do ENAD, por exemplo, é de questões formativas e não somativas. E com isso a gente tem um problema, não é? O aluno que vai fazer ENAD, ele sofre um choque porque rompe com a lógica tradicional de avaliação a qual geralmente ele está submetido. Então, a gente está buscando, aos poucos, incrementalmente, mudar esse modelo de avaliação calcado nessa perspectiva de memorização, de reprodução, para trabalhar com questões mais formativas. E nós temos na instituição, não só no curso, na instituição, o que nós chamamos de ANC, inclusive ela ocorrerá amanhã, que chama-se Avaliação Multidisciplinar Cumulativa. É uma avaliação que ocorre na metade do curso e que perfaz todas as disciplinas ministradas, oferecidas ao aluno até o 6º semestre. E o perfil dessa ANC é um perfil baseado nas questões do ENAD. Então, são questões de caráter interdisciplinar, são questões objetivas e discursivas que visam aferir como está o conhecimento desse aluno. Qual o propósito dessa avaliação? Calibragem do que a gente está oferecendo para esse aluno, tá? Sobretudo tendo-se em vista que daqui a pouco, no 7º semestre, ele vai entrar em estágio, né? Então, a instituição como um todo tem essa preocupação com vista, com o objetivo de melhorar sempre, e por isso a avaliação, a qualidade do ensino que vem sendo ofertado para esses alunos. Especificamente, no tocante ao ensino, uma das inovações que a gente buscou foi a flexibilização da matriz curricular. A matriz em vigência atual, ela tem 50 pré-requisitos. São 75 disciplinas e 50 disciplinas têm um ou mais pré-requisitos. Nós já quebramos isso, mas de toda forma o projeto inicial, quer dizer, não era uma matriz, né? Realmente era uma grade mega engessada, né? Não era uma matriz. Então nós quebramos esses pré-requisitos que passaram a ser apenas 6, num total de 75 disciplinas ofertadas. Nós também estamos antecipando o contato do aluno com a prática, incluindo disciplinas de estágio a partir do 4º semestre, com carga horária de 30 horas, para que esse aluno comece a já ter um pequeno acesso a essa relação teoria e prática. Desconcentração e pulverização das disciplinas propedêuticas ou de caráter crítico reflexivo. Tradicionalmente, elas se concentram no 1º até no máximo 4º semestre, né? Nós procuramos garantir que nós tenhamos pelo menos uma dessas disciplinas ao longo de todos os semestres, para que o aluno não perca, né, essa habilidades e competências crítico-reflexivas que são extremamente necessárias, independentemente da área na qual ele vai atuar. Nós também dispomos, e aí já entrando na pluralidade, diversidade, nas necessidades de cada grupo de alunos, a instituição oferece atividades de apoio ao discente. Nós temos disciplinas de nivelamento e um núcleo de apoio ao discente para os alunos com necessidades especiais, sejam necessidades físicas, sejam necessidades psíquicas. Ontem a gente estava conversando, né, e uma professora disse: nossa, você trabalha com saúde mental, precisamos de um psicólogo urgente aqui na escola. Gente, ansiedade, depressão, hoje são, infelizmente, problemas cada vez mais comuns. E isso, claro, que vai impactar no desempenho do aluno. Então, a instituição dispõe de 2 setores e dois espaços de apoio constante a esse aluno, inclusive com tempo de aula diferenciado para fazer prova. Nós temos ledores para alunos com necessidades visuais. Nós temos intérprete de Libras para 5 alunos. O curso de Direito, pelo seu próprio tamanho, é o curso que mais tem alunos com necessidades especiais. E esses alunos são atendidos de acordo com a sua necessidade por esses 2 núcleos. Nós temos a disciplina para o direito em caráter optativo de Libras, em caráter optativo de empreendedorismo, né, que é importante, já que somos gestores, quer na academia, né, é importante. Temos 2 cadeiras de ética e cidadania, né, no sentido de buscar manter
sempre o aluno em contato com as questões éticas, não estamos falando de uma ética profissional, mas sim de um respeito ao outro, né? Estamos falando de uma questão de alteridade. Língua portuguesa e sociologia também são obrigatórias para todos os cursos, não só para o direito, né? São disciplinas institucionais. Então, esses são alguns das inovações em ensino que eu busquei destacar aqui. Em se tratando de pesquisa, nós temos uma busca de estímulo à pesquisa empírica, né? Nós temos um grupo de professores que desenvolvem reflexões, estudos e, sobretudo, que fomentam a realização de pesquisas empíricas. Nós, nesse projeto agora, antecipamos monografia para o 7º semestre, porque chega no 10º, o aluno está esgotado, né, porque ele tem OAB, ele já está com o pé no mercado, enfim. Então, a monografia vira um problema, né? Então, nós antecipamos a monografia para o 7º semestre. A instituição adota uma política que eu desconheço, que é de realizar a orientação da monografia em 3 semestres. Então, o aluno a realiza no 8º, atualmente, né, no 8º, 9º e 10º, e agora, a partir desse semestre, no 7º, 8º e 9º. Essa orientação também eu acho importante destacar, porque ela é bastante diferenciada. Nós temos um setor onde o professor tem que estar à disposição do aluno, no mínimo, 1 hora e um período por dia, no mínimo. Há um controle da presença do professor e do aluno, há um número mínimo de encontros a serem realizados por semestre, tá? Por quê? Para garantir que não haja plágio, para garantir que não haja desculpas que o professor não estava à disposição, enfim, para que o trabalho, e é uma monografia, né, para que esse trabalho tenha uma qualidade realmente necessária e que a finalidade da pesquisa se concretize. Tá? Então, são 3 semestres e há toda uma estrutura institucional que possibilita que esse trabalho seja realizado com o máximo de qualidade possível. Nós temos 30 grupos de pesquisa institucionais com participação de alunos da graduação, da pós lato sensu e estrito sensu, mestrado e doutorado. Nós temos PIC-PIBIC, bolsas para os alunos, bolsas do CNPq e bolsas que a própria instituição oferece, em torno de 40% de desconto na mensalidade. Foi criado há pouco o Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, presidido pelo ministro aposentado Aires Brito, que conta com um número bastante significativo de participantes também da graduação, né? A integração entre graduação e pós, ela é real, ela ocorre, inclusive o professor do mestrado e do doutorado, ele é obrigado a ter turma na graduação, ele é obrigado a ter aluno orientando na graduação, tá? Então isso acontece. Nós temos, e aí, estímulo à publicação das pesquisas dos alunos nas revistas da escola, em e-books, livros impressos que os próprios alunos pagam, né, fazem. Nós temos casos dos alunos bancarem a publicação das suas próprias pesquisas. Algo que eu acho importante a gente destacar e refletir quando a gente faz pesquisa em direito, nós nos esquecemos que nós estamos lidando com seres humanos, principalmente pesquisas empíricas, né? Se você está analisando o processo, que é um dado público, ok, mas se você vai entrevistar alguém, se você vai aplicar questionário, você está lidando com um ser humano. Se você está lidando com um ser humano, você tem que submeter sua pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa. Não é só o pesquisador da área de biomédicas que tem que fazer isso. E nós pouco refletimos sobre isso no direito. Lá nós temos dois professores do curso têm assento no Comitê de Ética em Pesquisa e nós buscamos sempre que verificamos a necessidade de submeter essas pesquisas ao comitê. Eu acho que é uma reflexão que nós do direito temos que fazer. Somos pesquisadores, as normas se aplicam a nós também, né? Nós gostamos de exigir que o outro respeite as leis e os nossos direitos, mas nós somos os primeiros a nos esquivarmos dessa responsabilidade. Nós buscamos
sempre que entendemos que essas pesquisas assim o exigem, submetê-las ao Comitê de Ética em Pesquisa. No tocante à extensão, nós também inovamos, criamos o Observatório Direito e Políticas Públicas, exatamente, né, é um grande guarda-chuva que congrega os nossos projetos de extensão. Os nossos projetos de extensão, eles abarcam pesquisa, ensino e extensão. Apesar de serem projetos de extensão voltados para a extensão comunitária, nós extraímos e produzimos pesquisas dentro dessas atividades e também propomos e oferecemos cursos de extensão para os próprios alunos que participam e até para as comunidades que participam. Basicamente, nós temos uma clínica de direitos humanos, né? É a 5ª clínica de direitos humanos implementada no Brasil. Na clínica nós temos o projeto de direito humano à saúde, à moradia, segurança pública e agora justiça restaurativa. Nós temos um projeto voltado em parceria com o SESI, voltado para atenção a jovens e adolescentes vítimas de violência e exploração sexual. Nós temos um projeto em parceria com o Tribunal de Justiça e Secretaria de Segurança, voltados para atenção e proteção à mulher vítima de violência doméstica. Esses projetos são projetos com atuação da psicologia, nós temos projetos que têm atuação da enfermagem, enfim, são projetos que buscam trabalhar interdisciplinarmente essas questões. Nós temos um projeto que trabalha assessoria a cooperativas de material reciclável e há uma atenção, então, no sentido de empoderá-los para atuarem enquanto cooperativas. Inclusive, essa assessoria barrou uma PPP do GDF, ficaram muito felizes conosco, né, que seria feita com uma empresa alemã, conseguimos barrar. E a atenção também à família dessas pessoas. Temos um projeto interdisciplinar em saúde mental e um voltado para defesa do consumidor. Em se tratando de atividades complementares também, nós inovamos ao realizarmos semestralmente chamada pública para realização de eventos. Quem pode propor eventos? Alunos e professores. Os alunos podem apresentar suas propostas e os professores também. E nós operacionalizamos essas propostas que são apresentadas pelos alunos. Mas a participação dos alunos é baixa, tá? Infelizmente, a gente abre espaço e eles não ocupam, mas a oportunidade lhes é dada. Nós temos, que é muito a razão de nós estarmos aqui, o PROD, que é o Projeto Direito Integral. O curso, como eu disse, é um curso de dedicação parcial e o PROD nós buscamos identificar os alunos que têm vocação e interesse para desenvolverem um projeto de extensão acadêmica. Nesse projeto nós focamos com muito mais intensidade as metodologias ativas, produção de material e o PROD então busca o quê? Realmente formar líderes dentre esses vários alunos que a instituição possui. E o PROD também se presta a quê? A ser um espaço de transbordamento, né? Onde essas iniciativas inovadoras, quer na avaliação, quer nas metodologias de ensino e quer em conteúdos, serão e são levadas também para replicação no âmbito da graduação. Acabou meu tempo? Ok. Bom, o NPJ também é um mundo à parte. Só para ilustrar, nós temos 17 NAGES, que são núcleos avançados, rodam mais ou menos 30 mil processos por ano, e agora foi recém-criado um NAGE no STJ, né? É o primeiro ali existente, e temos uma Câmara de Mediação também e Arbitragem em Direito de Família e do Trabalho. Basicamente, eram essas as experiências que eu queria compartilhar com vocês. E só para fechar mesmo, eu acho que o projeto pedagógico também, ele deve ser acompanhado de perto pelo núcleo docente estruturante, né, que é outra instância que a gente também deve, sobre a qual nós deveremos refletir e, sobretudo, né, na qual deveremos atuar. Muito obrigada pela atenção de vocês.
Obrigada, Luciana, pelo seu panorama da instituição da UniCEUB. Agora vou passar a palavra para o professor Alexandre Veronese para fazer suas considerações também. Obrigada, professor. Bom dia. Obrigado, Adriana, pelo convite. Maria Tereza, Marina, Luciana, compõe essa mesa nesse terceiro Seminário Nacional de Formação Docente e Ensino Jurídico, tá? Que tem, na verdade, não é organizado pela ABED, como bem colocou a Adriana, na verdade é organizado pelas instituições. Então é um seminário, muito mais um seminário de base do que propriamente um seminário, né? Um seminário criado a partir da diretoria, enfim. Eu quero, na verdade, nessa minha fala, que eu espero que ela seja curtinha, tá? Fazer, na verdade, uma inversão, mais ou menos, da perspectiva que a gente está. É impossível a gente cobrir todas as perspectivas quando a gente fala de um problema como a educação jurídica. Tá? E apesar da fala estar colocada no que queremos para o curso de Direito, né, no fundo eu quero trazer uma perspectiva que fale de como esse curso de Direito interage com instâncias externas e, digamos assim, a gente poderia dizer superiores no caso da administração central de uma instituição, não? Ou seja, né, como esse curso de Direito ele orbita um universo maior, né, diferente da fala das colegas que me antecederam, né, que eu não teria muito o que adicionar, porque elas focalizaram muito bem esse problema interno dentro do curso de Direito, né, ou seja, como a gente gere, inclusive a Luciana que acabou de fazer uma radiografia, né, em várias etapas do curso do CEUB para mostrar para a gente como é que é um curso de Direito pleno que está repensando um projeto pedagógico. E aí, para fazer essa análise, primeiro vou dar um informe, mais ou menos, do que foi discutido e do problemão que foi discutido na comissão criada a partir da insurgência da Ordem dos Advogados do Brasil em relação à regulação nacional, né? Ou seja, a tentativa de construção de um novo marco regulatório para a educação jurídica. Depois eu vou falar sobre esse probleminha, né, da regulação numa perspectiva um pouquinho mais ampla, né, ou seja, pensar modelos com mais regulação e interveniência estatal e modelos, né, e os dilemas que isso, né, poderia nos trazer. Dilemas com menos regulação estatal, né, ou seja, essas duas perspectivas. E, por último, vamos falar um pouquinho da nossa trajetória brasileira em relação a esses dois grandes modelos, né, com mais regulação e menos regulação, né, e usar um pouquinho um exemplo não só da UNB, mas assim, também da Universidade de São Paulo, como a gente criou a universidade no Brasil de uma forma tardia e isso até hoje é um problema. Então, primeiro fazer esse informe. Né? A comissão que foi constituída, na verdade, a Câmara Consultiva Temática, né, no âmbito do PARES, que é o Programa de Aperfeiçoamento da Regulação da Educação Superior, no CERN da Secretaria de Regulação da Educação Superior no Ministério da Educação, produziu um parecer, né, produziu um relatório, e esse relatório foi encaminhado, né, para o ministro, para que ele seja debatido. A tendência é que quando esse relatório ele alcance o Conselho Nacional de Educação, que, na verdade, quem cria essa regulação de uma forma geral e isso é uma dinâmica que a gente eventualmente não tem, é o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação ele é dividido em duas câmaras, uma Câmara de Ensino Superior e outra de Ensino Básico, e é esse órgão sediado em Brasília, que nem fica dentro do Ministério, ele fica na L2, quase do lado do IDP. Né? Esse órgão, né, ele tem relativa autonomia para construir a sua regulação, apesar de que o ministro, né, homologa os pareceres, mas ele é um órgão mais do que consultivo, ele realmente é um órgão deliberativo e aberto e tem grande apelo para a área de educação, no sentido geral, de ter interveniência. Para vocês terem uma dimensão da importância desse órgão, uma das postulações centrais dos colegas que fazem parte da Comissão Nacional de Educação Jurídica, óbvio, isso tendencialmente nunca vai ser abarcado pelo Ministério da Educação, porque, na verdade, isso exige mudança legislativa, né? Mudar a lei que estrutura esse órgão, o Conselho Nacional de Educação, é de que a Ordem dos Advogados do Brasil indique um representante com cadeira cativa nesse colegiado. O que é uma discussão um pouco estranha, né? Porque, na verdade, ele é um colegiado de educação num sentido mais amplo, não é isso? Né? Então, assim, é até bacana que um colega advogado queira fazer parte do colegiado, mas, assim, cadeira cativa. Então, o Sindicato Nacional dos Funcionários das Universidades Federais, o Sindifub, devia também ter cadeira cativa, né? Da FASUBRA, né? Deveria ter
a gente começa, é um tipo de regulação diferente, corporativa, né? Assim, aí a gente volta para uma etapa de regulação corporativa do mundo social que eu não sei, entendeu? Isso tem que ser objeto de deliberação legislativa, isso não é uma discussão para se ter, né, numa outra chave, né? Tem que ser debatido pelo Congresso Nacional. Então, faça uma proposição de lei e vai discutir no Congresso Nacional, que é um bom debate para isso, né? Esse relatório, então, ele foi colocado. Na verdade, a comissão, né, ela chegou a duas grandes conclusões. A primeira conclusão é de que a Resolução 9 de 2004, ela é uma boa resolução em termos regulatórios. As diretrizes curriculares nacionais em direito, elas estão razoavelmente amparadas por essa resolução. Por quê? Porque ela é flexível bastante, e a própria realidade nos diz isso, né? Para permitir a construção de um curso de massa baseado em apostilas e replicação em 46, né, instituições, e cursos inovadores como o do CEUB, ou do direito GV, enfim, na verdade é uma regulação que ela permite a pluralidade. Hoje, a regulação em si, ela permite. A gente não pode dizer que as diretrizes curriculares nacionais brasileiras, que elas são o elemento indutor do engessamento do nosso curso, não é? Isso não é verdade, né? Então, não é a Resolução 9 que diz, na verdade, que o nosso curso vai ser um curso engessado, na verdade, não uma grade, mas um fluxograma curricular fechado, não vai ser. Na verdade, a Resolução 9, ela permite que existam várias experiências. Na UNB, a gente está em reformulação do nosso projeto pedagógico, e o grande problema nosso é fazer com que o nosso curso de Direito seja mais parecido com os demais cursos da universidade, ou seja, cursos abertos, nos quais, né, qual é a disciplina da UNB que mais chama, né, estudantes? É uma disciplina sem pré-requisitos, né? É uma disciplina do Instituto de Química, Cerveja 1. Essa disciplina, Cerveja 1, é a que, né, tem a maior lista de espera, entendeu? Cerveja 1, né, que ensina a fazer cerveja, é isso? Né? Então, o aluno termina ali com essa habilidade de fazer cerveja. E assim, não é algo, né, estão rindo, né, mas assim, é um conhecimento importante. Até, olha só, esse estudante vai se emancipar da Ambev. Olha só, emancipatório, revolucionário, entendeu? Então, é uma disciplina. Por que essa disciplina não pode contar dentro da grade curricular? Quer dizer, a universidade, a gente criou a universidade no Brasil, aí a gente sempre fica assim, aí você vê como é que o curso de Direito tem problemas culturais. Né? Toda vez que a gente fala, porque 1827, Estatuto de Visconde de Cachoeira, 1827, Estatuto de Cachoeira, a gente criou o curso de Direito. Mas assim, do ponto de vista civilizacional, o curso de Direito, ele é muito pouco, ele é quase nada. O que, na verdade, é civilizacional é universidade. E essa universidade, a gente demorou, na verdade, por mais que em 1920 a gente tenha construído a Universidade do Brasil, né? Assim, a Universidade do Brasil não era uma universidade, ela era uma reunião de faculdades. Universidade mesmo, como projeto institucional, a gente tem em São Paulo com a Universidade de São Paulo. Esse é o primeiro, e aí é 34, se eu não me engano. Né? 34. Então a gente não tem universidade antes no Brasil, né? E a gente está falando de... Por quê? Porque o cidadão, ele entra na universidade para se formar, né, numa perspectiva superior, e nesse sentido transversal, todos esses dilemas, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, eles têm grande dificuldade de serem realizados num modelo onde a gente só pensa curso, ou pior ainda, faculdade. Uma faculdade que vai ter um departamento de disciplinas propedêuticas, onde eu vou amontoar um sociólogo, um antropólogo, né? Todo mundo vai ficar ali amontoado, e eles são os formadores de disciplinas básicas. Quer dizer, é uma grade curricular ampla, e esse curso, num sentido transversal, ele tem que estar realmente... Né? Ele tem que estar realmente diluído numa universidade e que seja uma universalidade. Esse era o projeto da Universidade de Brasília, que obviamente, né, do Darcy Ribeiro, que obviamente não se constituiu, porque o objetivo era não ter faculdades nem institutos, era só ter departamentos. E os cursos seriam transversais, e nessa chave você acumula créditos e se forma. Por quê? Porque, na verdade, era uma universidade de saberes. E aí a gente vem no nosso drama civilizacional brasileiro, e o nosso drama civilizacional brasileiro sempre foi a dificuldade de enquadrar, e a fala da Luciana é muito evidente em relação a isso, é esse dilema dentro do curso de Direito, de enquadrar uma formação profissional e uma formação acadêmica, o saber e o poder, não é? O mundo corporativo
né, a Ordem dos Advogados que quer ter uma cadeira cativa no Conselho Nacional de Educação e, na verdade, o mundo do saber da universidade, onde você entra para aprender alguma coisa, mesmo que seja fazer cerveja. Você vai aprender, né, você vai se jogar. Né? Francisco Carlos Teodoro Lessa foi reitor da FRJ na época que eu era aluno de graduação. Na verdade, ele foi decano do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas quando eu era do Diretório Central de Estudantes, uma pessoa, né, foi presidente do BNDES, grande economista. Ele virava para a gente e dizia assim: eu acho que vocês ficam pouco tempo na universidade. Né? Aí a pessoa disse: ah, mas a grade já é tão grande, 5 anos, a gente já não aguenta mais, a gente quer se formar, não é isso? Né? Ele disse assim: não tem a ver com anos, é tempo num outro sentido. Né? Podem ser 3 anos, mas se forem 3 anos intensos, entendeu? No qual você esteja imerso mesmo na universidade, vivendo, convivendo, sentindo, entendeu? Né? E não, uma faculdade que você entra, aí bate o cartão, assiste uma aula passivamente e vai embora, entendeu? Para casa, entendeu? Isso não é viver a universidade. Então ele falava nesse sentido mais amplo. Na época eu nem tinha condição de entender, né, o quão grande era, na verdade, o entendimento dele sobre a vivência universitária. Ele achava que realmente as pessoas tinham que estar ali na universidade, né, de uma forma integral. A gente fica falando de professores em tempo integral. A gente, né, na verdade, realmente tem que ter alunos que sejam alunos de tempo integral, mas não é aluno de tempo integral porque ele vai ter aula das 8 às 5 da tarde, entendeu? Mas é porque ele vai estar realmente consumido dentro do processo, né, de vivência da universidade. Esse tipo de universidade, ela tem que atrair esse discente. Então, consequentemente, as unidades que a gente tem isoladas dentro do centro da cidade, que eu fiz direito na FRJ, né, que também era no centro, né? Assim, a atração do botequim era maior do que da faculdade. É claro, entendeu? Você está no centro da cidade, não é isso? A praça é mais interessante, né? O campus tem essa coisa de você, né, viver dentro da universidade, né? E estar ali, poder ir. Os alunos da UNB, eles têm um campus grande, né? Santa Maria, né, falava a Ângela Espino, pediu desculpas por não poder ver, os alunos ficam debaixo das árvores, no campus, tem uma outra, lendo. Isso é viver a universidade nesse sentido mais amplo, convivendo no ambiente universitário. As unidades isoladas, você realmente se perde mais, né, no âmbito de uma outra experiência sensorial, que é a experiência vivencial, que é a experiência, né, da cidade. Então, assim, a gente tem esse problemão de origem, como a gente sai dele? Porque quando a gente fala, vamos fazer um projeto político-pedagógico emancipatório, né, ou novo, ou inovador, é difícil da gente conseguir fugir das demandas, não são das demandas do mercado, não são das demandas nos escritórios, não são das demandas do mundo complexo, são as demandas, na verdade, dos aparelhos de poder que existem na nossa vida social, né? Assim, é difícil a gente fazer ou permitir que o estudante siga, né? Primeira crítica que era feita à grade da FGV Direito de São Paulo e Rio, né, que eram grades mais abertas, né, não tinha essa perspectiva, esse aluno vai se dar mal no mercado, esse aluno não sabe processo civil, esse aluno vai passar na prova do OAB. Eram essas as críticas. Né? O que mostra que o mundo corporativo, né, ou essa noção nossa, ele se transmuda numa dinâmica profissional. Né? As outras corporações, além da OAB, acham que tem que também ter o seu quinhão de dizer o que nós temos que, né, o que a gente vai fazer para emancipar um cidadão. Quer dizer, que não é emancipar um cidadão, é para formar um profissional para eles. Né? A gente fez uma pesquisa, né, sobre concurso. Assim, na França, o cara vai aprender a ser magistrado, né, eu sempre falo isso. Qual é o requisito para se inscrever no concurso? Né? Qual é o requisito para ser juiz na França, em termos de bacharelado? O que vocês acham? Bacharel em Direito, claro, né? Não, errado. Bacharel em qualquer área. Bacharel em qualquer área. Né? Desde que o cara passe, porque a pressuposição é de que ele vai aprender a ser juiz na escola da magistratura. Ele não vai aprender a ser juiz na faculdade de Direito. Entende? Então, assim, aí a gente chega e diz assim, ampla acessibilidade aos cargos públicos. Ora, esse é um modelo de ampla acessibilidade aos cargos públicos. Tenha um bacharelado, que é uma formação cidadã necessária, superior, e passe numa prova. Ah, não é isso? Ah? Então, enfim, veja, são maneiras diferentes de regular. Quando eu falo em mais regulação e menos regulação, é porque, assim,
normalmente a gente está pensando em mais regulação estatal e menos regulação estatal. O problema é que quando a gente chegar em modelos de menos regulação estatal, o ensino jurídico nos Estados Unidos é muito ou pouco regulado. Alguns vão te dizer que é pouco regulado. Todavia, ele é muito regulado pela American Bar Association, que credencia, né? Ela acredita, né? Eles falam acredita, né? Acreditação, né? Que é a mesma coisa que credenciamento, né? Ela credencia os cursos para cursos que não são acreditados, não, assim, mas ele serve para outra coisa? Serve, mas não serve para você se inscrever numa seleção para advogado. Então, assim, mais regulação estatal ou menos regulação estatal são, na verdade, modelos. O grande problema da nossa trajetória hoje é, na verdade, a gente, no século XXI, pelo menos na área de direito, ainda não ter conseguido, e essa é a grande emancipação problemática que a gente tem, e a regulação, ela é contrária a isso, né? É a gente conseguir construir alguma regulação que permita que a faculdade de direito, na verdade que os departamentos, ou que a área de direito, num sentido bem mais amplo, que ela seja efetivamente uma área de saber, e não uma formação profissional. Seria como na UNB, dizer que eu desse uma disciplina também de licitações e contratos, como Maria Tereza, que eu já pensei em dar um laboratório de licitações e contratos. Se eu tivesse um aluno de engenharia de telecomunicações que quisesse ter aquela lá disciplina, entendeu? Sim, disciplina o quê? Laboratório de licitações e contratos, porque aqui ele sabe que ele talvez vire funcionário público, enfim. Ou seja, que as minhas disciplinas, o que eu não seja demandado, somente pelo meu curso. Então, é a gente sair da perspectiva do curso e ir para a perspectiva da universidade, e que a regulação me permita isso. Hoje, a regulação social que a gente tem pelo mundo corporativo e a regulação estatal que a gente tem pela Resolução 9 de 2004, elas, não vou dizer que elas necessariamente velhem, mas elas são grandes empecilhos para fazer com que a área de direito se torne um saber desvencilhado do poder, e conviva na universalidade que é o ambiente da universidade. O dilema, e aí eu pergunto, no fundo, a resposta, pergunta que eu farei para vocês, mas o que nós queremos do curso de Direito? É de que o curso de Direito não seja mais um curso autocentrado nesse sentido formativo, e que ele seja, na verdade, ele diluído no âmbito de uma universalidade, e que o professor de Direito, na verdade, ele possa ser emancipado. Porque a gente só está falando dos alunos, como se os alunos fossem os objetos, não é isso? Os alunos são os objetos do nosso objetivo de formá-los, Mas assim, o professor, ele tem que se emancipar. A gente hoje, os professores de direito, eles são escravos dessas diretrizes e impedidos, no fundo, às vezes até fisicamente, por não estarem num campus, impedidos de conviver com estrangeiros, metecos, alienígenas, O Joaquim Falcão, só para terminar isso, ele contava história, que eu achava uma história ótima, de quando o Gilberto Freire foi dar uma palestra na Faculdade de Direito de Recife, e o Gilberto Freire chegou na Faculdade de Direito de Recife para dar uma palestra, já era um grande nome, não é isso? E imediatamente na hora que ele chegou, os alunos da Faculdade de Direito de Recife tinham colocado uma faixa grande, escrita assim, fora meteco. Meteco é estrangeiro, não é isso em grego, assim, fora estrangeiro, do tipo, na Faculdade de Direito de Recife só fala jurista, e você não é jurista porque você é antropólogo, não é isso? Quer dizer, isso não foi lá nos longevos inícios do século XIX, ainda a Faculdade de Direito de Olinda, então, assim, já existia uma discussão mais avançada. Enquanto isso, no mundo, estamos fazendo trabalhos sensacionais em antropologia do direito, não é isso? Assim, e a gente estava com esse problema. A questão é talvez pensar nessa fala do professor Joaquim Falcão, e imaginar o quanto, na verdade, nós não saímos desse paradigma do fora meteco, entendeu? Faculdade de Direito da UF, uma dificuldade tremenda para fazer um concurso para teoria do direito, no qual não fosse exigido bacharelado em direito do professor. O professor que esteve na banca presidindo, pediu a nulidade desse concurso, porque disse que era a gente pensa, isso é um problema, porque você era presidente, terminou, chegou no resultado, não gostou do resultado, disse que é nulo, então eu vou abrir um processo disciplinar contra você. Aí ele, aí assim, é claro, com bom senso, mas isso é uma maluquice,
Não é isso? Porque, na verdade, é essa lógica de fora meteco. Numa faculdade de Direito só pode falar jurista. Né? Na UNB, o meu concurso foi o primeiro concurso no qual não se exigiu doutorado em Direito. Né? É um concurso de teoria social, ainda bem. Mas a UERJ, no Rio de Janeiro, fez um concurso para Sociologia de Direito que os requisitos de investidura no cargo eram bacharelado e doutorado em Direito. Se você é um sociólogo do direito formado em Sociologia, nem doutor em Sociologia, você já estava excluído ad limine. Então, assim, é esse sentido que tem que ser rompido. Ou seja, a experiência da faculdade de Direito ela tem que ser diluída na vida social num sentido mais amplo, e hoje a nossa regulação corporativa, social, jurídica, da Resolução 9, de certa forma, que ela aponta para um curso de Direito, que é um curso de Direito. Ela não mensura como elemento de qualidade um curso de Direito que seja aberto. Isso é relevante. Se você fizer um curso fechado, com a grade, com o fluxograma todo amarrado, e que, na verdade, é mais barato, não é isso? Esse curso pode ser um curso classe 5, não é isso? Classe 1, classe 2, classe 5, não é? Então, esses são os problemas que a gente tem. Então, hoje, se eu responder essa pergunta, eu diria isso: é pegar o curso de Direito e largar o curso de Direito na vida social. Obrigado. Obrigada, professor Alexandre. Aliás, agradeço a todos. Aprendi muito nessa mesa, observações extremamente importantes aqui para o nosso seminário e também para a nossa reflexão interna. E antes de passar a palavra para o auditório, queria fazer algumas pequenas considerações e algumas coisas que foram ditas aqui. Acho importante a gente falar um pouquinho disso. Em relação a essa questão que foi dita pela Marina, nós fizemos uma aprovação no colegiado da pós-graduação de um DINTER, exatamente com a Amapá. E nós temos aqui na nossa plateia alunos da graduação de Macapá, do estado do Amapá, exatamente vieram com os professores que são nossos alunos no DINTER. E quando da discussão no colegiado de pós-graduação, que na época eu participava, nós fizemos opção pelo caminho mais complexo, que era exatamente fazer um DINTER no norte do país, bem longe, com toda a dificuldade. Nós teríamos opções muito mais fáceis, por causa da questão do IDH, que nos levavam, por exemplo, para Vitória. Eu ainda lembro que na reunião eu disse: não, mas Vitória para mim é praia de mineiro. Então, já que nós vamos fazer um DINTER, que nós vamos atender essa proposta de fazer realmente uma questão importante para o país, vamos fazer no Macapá. Estamos encantados, os alunos estão participando, estão em Belo Horizonte nesse momento, nesse semestre, fazendo aula aqui conosco, e nós, professores, estivemos lá, e a importância disso para o Estado, que tem pouquíssimos doutores e que serão formados aproximadamente 20 doutores depois de terminar o nosso DINTER. Eu acho que, então, esses caminhos de enfrentamento de dificuldades, mas em prol de algo maior do que seja propriamente a minha facilidade, mas essa interlocução, e formar doutores de lá. Pessoas que têm a realidade e que nos ensinam muito, todos os professores que estiveram lá, eu estive e tenho aprendido demais com esses alunos e nossos colegas. Então, gostaria de deixar registrada essa questão do DINTER, que é muito importante para a nossa faculdade e também para o programa de pós-graduação. Também em relação à codocência, a Maria Tereza falou da codocência da FUMEC. Eu tive a oportunidade com uma colega sua da UNB, a Gabriela Delgado. Então, nós fizemos uma disciplina na pós-graduação que era Direito Material e Processual do Trabalho. Então, o aluno via o material com ela e o processo. Então, a gente via como que era transformar Direito Material e Processo. Importantíssimo, acho que isso todo professor deveria realmente ter uma oportunidade de fazer. Na questão das inovações, ontem o professor Fabrício apresentou o PICEG. A Universidade Federal, ela, através da Pró-Reitoria de Graduação, ela disponibiliza valores para que os professores façam projetos de inovação. Eu já tive a oportunidade de ser contemplada 2 vezes. Então, tem uma disciplina minha, então, material todo no Moodle, com vídeo, com isso, e estou terminando agora um material de processo do trabalho, que está sendo extremamente desafiador para exatamente tirar essa coisa do direito processual da CLT para algo que
seja simulação, vídeo, o recurso de revista, como é que é a cara do TST, quem são os ministros do TST, como julgam os ministros do TST. Então, para a gente mostrar, ainda que seja numa disciplina extremamente dogmática, que é possível se ter criatividade, e aí eu digo de público, né, o Fabrício já disse isso ontem, há um investimento muito grande da universidade, basta a gente conseguir correr atrás e aprender a fazer. Eu tenho aprendido e eu acho que isso é importante a gente dizer, né? A questão que disse aqui da qualquer concurso, aparece isso também. E eu, na realidade, eu sou professora, mas também sou multifuncional, isso já foi dito aqui, eu sou juíza. Então, essa ponta do problema da questão do qualquer concurso que aparece na universidade, na faculdade, ela vai aparecer na magistratura com a falta de vocação. Do juiz que ele fez um concurso, também como procurador, como juiz penal, juiz do trabalho, ou seja, qualquer um eu faço e eu passo. E aí quando ele passa, ele vai se ater que ele não gosta de fazer audiência, porque o juiz do trabalho tem que gostar de fazer audiência, porque ele dialoga, ele tenta conciliação. E aí então aparece o quê? Um reflexo do imenso afastamento hoje de juízes por doença mental. Então hoje o tribunal lida com um afastamento de 10% por essas questões, traduzidas em saúde mental, ou saúde física, que na realidade é um sintoma da questão mental. Então esse é um problema seríssimo, um problema da vocação, porque vai aparecer que se faça o concurso. Eu fiz concurso, eu fui professor, o meu professor de processo civil acabou induzindo a um número de magistrados na minha turma imenso. Tem mais de 60% dos meus colegas são juízes nos mais variados, mas que se faça com vocação, né? Que eu acho que um juiz vocacionado também é algo que no sistema de acesso à justiça é algo que se pode pensar de uma forma positiva, como também um professor que seja de dedicação exclusiva e que goste do que faz e seja um profissional, né? Então eu queria dizer sobre isso, a questão importantíssima, Alexandre, a questão da presença no campus, né? Já houve uma decisão aqui da congregação, o prédio está sendo construído e esse fato de nós estarmos aqui nos dificulta sim essa possibilidade do nosso aluno estar fazendo a cerveja 1, não sei se na química tem a cerveja 1, mas o direito de moradia, a geografia tem trabalhado com temas, professores estão trabalhando com temas que nós estamos trabalhando aqui, quando a gente faz o negócio do estágio para cidade e alteridade, e vem o aluno da geografia e fala, gente, eu tenho um colega com uma grande interlocução, e ele está lá no campus e eu estou aqui. A psicologia, a psicanálise, a administração, a economia e a Universidade Federal tem essa maravilha que é o fato de termos um sem número de cursos e que o fato de ainda estarmos aqui realmente nos impede um pouquinho dessa questão. Adorei a ideia dos professores com disposição, a gente vai ter que falar, conversar sobre isso, né, nesse programa, nessa questão da reforma curricular. E eu tive, no início do ano, a professora Maria Tereza até não pôde ir, num grande congresso, né, de lei, Law Society, que aconteceu em Minneapolis, né? Nós tivemos uma mesa redonda aprovada, a professora Maria Tereza ia, mas aconteceu uma questão de saúde, ela não pôde ir. E uma coisa que eu achei interessantíssima lá foi o seguinte, um momento do seminário, eles abrem para os professores, eu conversei isso com a Marcela, a gente até tentou fazer aqui, professores variados das diversas unidades da cidade, eles ficam lá numa mesa, eram assim aproximadamente, eu tenho foto disso, umas 20 mesas com professores das diversas universidades, e no seminário eles prestavam assessoria para as monografias. Então o aluno, de qualquer lugar do mundo, ele poderia levar o seu paper e discutir com um professor ali de Minneapolis, um professor que era de outro lugar, que se disponibilizou a discutir a monografia com ele. Eu achei isso assim extremamente, eu e a professora Miraci ficamos encantados com a ideia, porque é algo de uma troca que né, então fica aqui uma ideia para os nossos próprios processos, né. O COEP, né, o Comitê de Ética, né, concordo plenamente, professora, nós recebemos um manual aqui, nós professores, e inclusive, né, a Natália me orientando ali, é o primeiro projeto meu, e daqui para frente não terá mais nenhum projeto meu que não seja aprovado no Comitê de Ética. Nós fizemos todos o coisa, e concordo, nós da Direito pecamos sobre isso. E a universidade não certifica.
A nossa pesquisa, que tem a pesquisa com pessoas sem a certificação do COEP, a UFMG não reconhece. O que faz ela muito bem, porque é essa questão que você diz. Então, eu acho que isso é algo que nós, professores, teremos que nos adequar para termos o nosso trabalho reconhecido. Escola de Magistratura Francesa, como o professor Alexandre disse, nós tivemos cursos com os professores, né, da escola. Eu fui à França fazer um curso, e lá não só essa questão que ele disse, ele entra sem saber se ele vai ser juiz ou se ele vai ser membro do Ministério Público, ou seja, ele vai entrar para uma carreira, e no decorrer do curso ele vai descobrir se a vocação dele é para ser membro do Ministério Público ou se vai ser juiz. Então, isso é muito interessante. O diálogo com a magistratura do trabalho e a Escola de Magistratura Francesa é imenso. Há mais de 10 anos nós fazemos cursos. E a ENAMAT, não sei se os colegas têm, né, que estão em Brasília principalmente, tem uma escola de magistratura trabalhista, né? Assim que saiu a emenda constitucional, ela foi criada, e valeria a pena conhecer, porque é algo, né, que eu conheço na condição de magistrado, extremamente importante. E para fechar, a gente não podia deixar de lembrar de Boaventura de Souza Santos, né? Sociólogo português, que as suas ideias são marco teórico de muitas de nossas pesquisas aqui, que ele fala do acesso à justiça, da importância daquele livrinho que foi lançado, inclusive aqui, né? Livrinho só porque ele é pequeno, porque ele tem ideias maravilhosas. Revolução Democrática de Justiça. Ela passa pela reformulação do ensino jurídico e também pela formação de magistrados. Então, eu acho que isso é para a gente pensar. A gente fala tanto de acesso à justiça como se fosse acionamento apenas do Poder Judiciário, mas eu estou com Boaventura. O acesso à justiça é muito mais, e ele passa, sim, por essa reformulação do ensino jurídico. Então, gente, eu queria só fazer essas considerações. Uma mesa, né? Nas outras mesas eu fiquei quietinha, mas aqui a mesa era muito, muito, muito importante. Então, eu queria fazer essas considerações.